16. Deus Vampiro Mais Forte. Capítulo 151. Frostmane, a geleira antiga. Autor, Lâmina do Crepúsculo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Ding. Chefe mundial, Frostmane, a geleira ancestral. Nível 80. Eu sabia. Os olhos vermelhos de Damon se iluminaram de interesse, seu sorriso se alargando como um lobo farejando sangue. Um chefe de mundo, a quê? Completamente inesperado, mas assim que sentiu a assinatura de Mana, teve a forte sensação de que devia ser algo poderoso. Naturalmente, ele não pretendia deixar o grandalhão escapar. Não estava nem um pouco preocupado com Robert ou com seu progresso. Na verdade, havia uma surpresa esperando por ele se ele realmente tentasse ir além do sexto Breakpoint. Essa surpresa foi suficiente para lhe dar algum tempo. Por enquanto, ele iria caçar alegremente aquela beleza imensa de monstro. A criatura parecia simplesmente majestosa e majestosa. Era um garotão com presas de cristal de gelo e uma pele que lembrava aço forjado no gelo. Damon estudou a fera com um olhar predatório. A aura de Frostmane pulsava com uma fúria gélida, suas patas enormes quebrando o gelo sob ele a cada passo. Fragmentos irregulares de gelo projetavam-se de suas costas como uma coroa, e Damon sentiu aquela fome subir em seu sangue. Saboroso, sussurrou ele, lambendo os lábios. O sangue do urso tinha um cheiro inesperadamente divino. Ao ver Damon encarando como se fosse um pedaço de bife, o Frostmane rugiu de raiva. Uma rajada de ar gélido explodiu de sua boca, formando um anel de espinhos de gelo. Venha para cima de mim, sua bola de neve gigante, provocou ele, correndo direto para ela, invocando sua lança de fogo carmesim na mão. Com um rugido que cortou o ar, o urso investiu, presas como pingentes de gelo, garras como navalhas congeladas. Os dois colidiram com um estrondo enquanto Damon encarava o chefe do mundo de frente. Ao contrário da luta anterior, ele não tinha atalhos escondidos para esta. Ele testaria os limites do seu novo corpo da maneira mais direta possível, uma boa e velha briga de cães, ou, neste caso, uma briga de ursos. Brum! Os dois ataques colidiram e, surpreendentemente, ambos foram repelidos. A onda de gelo que irrompeu do grandalhão bloqueou completamente a poderosa lança carmesim. Damon se viu em pé de igualdade com o maldito urso. Não é de se admirar, você é um chefe mundial. Ele sorriu. O urso, por outro lado, não ficou nada satisfeito. O Frostmane soltou um rugido de fazer tremer a terra. Sua cabeça enorme balançou com a força de uma bola de demolição, as presas brilhando com uma luz azul selvagem que crepitava como uma nevasca viva. Vamos lá, rosnou Damon, a lança de fogo em sua mão brilhando mais forte, seu calor queimando o ar frio. Mostre-me o que faz de você um chefe mundial, Frosty. Em resposta, o urso cravou as garras no chão. No segundo seguinte, um campo de gelo cintilante irrompeu, e a temperatura caiu instantaneamente. A respiração de Damon cristalizou-se à sua frente, sua pele ardendo com o frio repentino. Seus movimentos diminuíram um pouco, mas seu sorriso permaneceu. Este não é o domínio do gelo. Damon já conhecia essa habilidade. Ele não imaginava que o grande urso seria capaz de usar uma habilidade tão avançada. Normalmente, apenas uma criatura de nível Lord consegue usar tal habilidade. Parecia que este urso era de fato uma fera muito especial. Sangue não mentia. Ele reuniu suas forças e ativou Onda de Sangue, mesmo sem ter recebido a habilidade oficialmente. Aprender manipulação de sangue foi o suficiente para ativar pessoalmente algumas habilidades com as quais ele estava extremamente familiarizado. Ele conhecia essas habilidades como a palma da mão. Eram as habilidades raciais essenciais para todos os vampiros. Imediatamente, o sistema também reconheceu sua experiência, e uma nova notificação soou. Ding! Você aprendeu uma nova habilidade, surto de sangue, onda de sangue. Utiliza a energia sanguínea inata para aumentar significativamente os atributos físicos e a afinidade mágica. Quando ativada, a onda de sangue aumenta temporariamente a força, a agilidade humana em 50%. Dura 30 segundos. Tempo de recarga, 5 minutos. Enquanto ativa, a aura do usuário brilha em vermelho e as habilidades de magia de sangue recebem um bônus de sinergia. Damon sentiu uma onda de calor percorrer suas veias quando a nova habilidade se integrou perfeitamente ao seu repertório. Sua aura carmesim se iluminou, flamejando como uma chama viva, repelindo instantaneamente o gelo que tentava retardá-lo. Seu sorriso se alagou, transformando-se num sorriso de predador.
Agora sim, rosnou ele, sentindo sua força se multiplicar a cada batida do coração. Frostmane rugiu, sua própria aura se intensificando ao reconhecer a ameaça. Fragmentos de gelo irromperam de sua pele, girando como lâminas em uma dança mortal. A visão de Damon se estreitou para a fera à sua frente, o mundo ao redor desaparecendo em segundo plano. Vamos acabar com isso. Ele avançou, sua lança de fogo se acendendo com fúria renovada. Cada passo rachava a terra congelada, seus movimentos agora um borrão de velocidade e força. O Frostmane o enfrentou de frente, mas o brilho carmesim de Damon colidiu com a tempestade de gelo do urso em uma onda de choque que estilhaçou o campo de gelo como vidro. Damon rugiu, sua aura ardendo mais intensamente do que nunca. Sua lança desferiu um arco mortal, acertando em cheio ao rasgar o flanco de Frostmane, cortando sua pele dura como aço e cravando-se em seu coração. O urso soltou um rugido estrondoso que ecoou pelas planícies de gelo cavernosas, e então caiu de joelhos, com a luz gélida em seus olhos tremeluzindo. Em uma disputa de poder direta, ele empalideceu em comparação com o vampiro recém-evoluído. Não havia mais nada que pudesse fazer. Em mais alguns ataques, Damon destruiu completamente sua saúde e o levou ao seu último suspiro. Fios de energia sanguínea irromperam do enorme urso e dispararam em direção a Damon. Com um grande sorriso, ele absorveu tudo alegremente. Com a habilidade manipulação de sangue em seu repertório, ele não precisava mais estar em contato direto com o alvo para absorver energia sanguínea. As coisas ficariam muito mais interessantes agora. Logo, ele absorveu até a última gota da energia sanguínea da enorme fera, deixando seu corpo morto cair no chão. Imediatamente, algumas notificações em todo o sistema soaram, celebrando suas conquistas. Deus Vampiro mais forte. Capítulo 152. Culto do Seu. Anúncio do sistema. Jing. O Deus Sangrento derrotou o chefe mundial Frostmane, o glaciar ancestral. Jing. Deus do Sangue recebeu 1000 pontos de fama. Jing. O Deus Sangrento recebeu 1000 pontos de reputação na cidade de Trindelan. Jing. O Deus Sangrento recebeu 1000 moedas de ouro. Damon rapidamente ignorou todas as outras notificações e foi direto ao que estava procurando. Jing. Extração de sangue bem-sucedida. Jing. Você adquiriu a nova habilidade Chuva de Gelo. Jing. Você ganhou mais 5 de afinidade com gelo. Chuva de Gelo. Invoca uma tempestade de neve que atinge uma área ampla, bombardeando os inimigos com fragmentos de gelo. Cada fragmento causa dano de gelo moderado e tem chance de desacelerar os inimigos em 20% por 5 segundos. Se o alvo já estiver sangrando, os fragmentos congelarão o sangue, atordoando-o por 1 segundo. Dura 10 segundos. Tempo de recarga, 2 minutos. Uma habilidade em área, nada mal. Eu precisava de uma dessas. Damon assentiu. Havia também sua notificação de aumento de nível e algumas outras notificações habituais que ele removeu. Era hora de vasculhar e ver o que o Grandalhão tinha derrubado. Imediatamente, ele encontrou a pedra brilhante da evolução no cadáver. Havia também um núcleo de mana enorme. Ele jogou os dois em seu anel espacial. Havia uma pilha de carne e pele de urso polar, que ele também guardou. Por fim, havia um capacete no chão, capacete majestoso feito da coroa de gelo do urso. Runas azuis dançavam em sua superfície, brilhando fracamente com os restos do mana de Frostmane. Coroa de Frostmane, capacete único, mais 30 resistência ao gelo, mais 10% de regeneração de mana, mais 20% de redução no tempo de recarga da habilidade efeito especial, domínio de gelo, permite ao usuário criar um pequeno domínio de gelo por 15 segundos, reduzindo a velocidade dos inimigos e aumentando as habilidades de afinidade com gelo. Tempo de recarga, 10 minutos. Legal. Damon rapidamente o equipou e voltou para a cidade. Geralmente, havia uma boa missão associada a um chefe de mundo, e ele não havia recebido migalhas de pão para nada parecido com os itens. Então, ele queria verificar se o capacete ativaria algo se ele o equipasse e vagasse pela cidade. Damon passou uns bons 15 minutos caminhando, mas sem sorte. Finalmente, decidiu voltar para as cavernas congeladas quando, de repente, o bate-papo local ficou extremamente ativo. Os poucos jogadores na área estavam discutindo animadamente sobre o estranho evento que envolvia jogadores nus ressuscitando um após o outro no cemitério local da cidade. Será que esse jogo foi completamente para o brejo? O que há de errado com todo mundo hoje em dia? Como você pode ser tão descarado e usar apenas roupa íntima?
Pelo menos elas estão usando cuecas. Olha aquele cara. Viu como ele tem idade e ainda ousa andar por aí de cueca? Pervertido e esquisito. Droga. Tem um buraco enorme na cueca daquele homem. Atenção. Alerta de lixo de velho. Alerta de lixo de velho. Não vejo você vai querer vomitar. Esses caras pertencem a algum culto ou algo assim. Porque estão todos com a mesma roupa. Talvez esteja acontecendo algum evento de nudez. Duvido. Olhem só essas caras pervertidas. A maioria são velhos. Velhos sem vergonha devem ter feito alguma coisa bizarra e foram pegos. Algum NPC deveria ter mandado todos eles para o cemitério. Então eles decidiram me seguir, é? Damon não conseguiu conter a gargalhada ao ler as mensagens do chat. Felizmente, ninguém imaginou que se tratava de membros da guilda Frozen Throne. Caso contrário, a reputação da guilda teria afundado naquele mesmo poço sem fundo. Mas ele tinha certeza de que era só uma questão de tempo. Essa procissão de anciões de cueca era simplesmente chamativa demais. Damon caminhou casualmente em direção ao cemitério, bem a tempo de avistar Mendoza vestindo suas roupas e equipamentos apressadamente. As mãos de Mendoza tremiam enquanto ele se atrapalhava com as tiras da armadura, seu rosto corado de um vermelho profundo. Seus olhos se moveram ao redor, captando a expressão divertida de Damon. Você. A voz de Mendoza falhou enquanto ele apontava um dedo trêmulo para Damon, meio acusador, meio desesperado. Por que você não nos avisou, seu imbecil de merda? Por que diabos você não nos avisou que havia um monstro espreitando naquela água? Estamos nessa situação por sua causa. Ele gesticulou freneticamente para o seu próprio estado ainda seminu e para as fileiras de outros jogadores envergonhados que agora lutavam para se cobrir. O sorriso de Damon se alargou, seus olhos vermelhos brilhando. Ah, sempre tão rápido em me culpar. Porque é minha responsabilidade saber o que há debaixo d'água. Espere. Agora que penso nisso, estou errado. Deveria ser minha responsabilidade. Afinal, eu tenho algo que vocês não têm. Imediatamente, todos se aguçaram, e incluindo os mais velhos, todos se viraram para olhar para Damon como se ele finalmente estivesse revelando um grande segredo. Será que finalmente descobririam o poder por trás de sua força explosiva? O que vocês estão olhando? Estou falando de bom senso. Bom senso. Algo bastante incomum hoje em dia. Quando se tem uma piscina misteriosa, congelante e infinita, sempre se presume que há algo por baixo. HMMM. Certo? Alimento para o futuro. O rosto de Mendoza escureceu. Todos ficaram sem palavras. Até Robert, que estava parado indiferentemente no fundo, vestindo suas roupas, pareceu momentaneamente atordoado pelo senso de humor selvagem de Damon. Apenas uma pessoa acabou rindo alto. O olhar de Damon mudou ao ver quem estava gostando da piada, e ele imediatamente congelou. Lá atrás, a normalmente fria e gélida rainha do gelo ria sem parar, com lágrimas nos olhos. Damon não conseguiu evitar o constrangimento e coçou a cabeça. De qualquer forma, obrigado por terem vindo à minha palestra no TED, brincou. Por favor, vão se vestir. Não queremos traumatizar os NPCs com seus atributos envelhecidos. Ele acenou com a mão em desdém, como se estivesse se livrando de um pequeno incômodo, e começou a se afastar. Os lábios de Mendoza se comprimiram em uma linha fina, seus olhos brilhando de frustração. Isso não acabou, Deus do sangue, rosnou ele, finalmente conseguindo afivelar o peitoral. O trono de gelo vai arrancar sua cabeça por isso. Damon bufou. Sim, claro, disse ele. Pegue um número e entre na fila. Coincidentemente, quando ele estava se afastando, um velho se aproximou dele. Aquela coroa. Ele falou com lágrimas nos olhos. Senhor herói. Por favor, me diga que você matou aquela monstruosidade. Damon fez uma pausa, arqueando uma sobrancelha enquanto observava o velho, cujas mãos trêmulas estendiam-se em direção ao capacete de gelo que repousava sobre sua cabeça. Os olhos do homem brilhavam de lágrimas. Muitos olhares curiosos espiavam sua conversa, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Caso contrário, poderia assustar o NPC e, por isso, esquecer o resto da missão. Sim, veterano. Consegui matá-lo depois de muito esforço. Damon respondeu respeitosamente. O velho arregalou os olhos e caiu de joelhos. Graças aos deuses, grasnou. Aquele monstro nos atormenta há décadas, destruindo plantações, matando gado e até levando meu filho. Não acredito que finalmente acabou. Damon sorriu. Então foi um gatilho de missão, afinal, murmurou para si mesmo.
Que sorte a minha! Deus vampiro mais forte. Capítulo 153, dentro ou fora? O rosto do homem, banhado em lágrimas, iluminou-se. Herói, por favor, venha à praça da aldeia e aceite as bênçãos do povo. Eles precisam ver aquele que pôs fim a este terror. Claro, disse Damon. Ele não era de receber elogios e distinções públicas, mas quem era ele para negar os desejos de um velho miserável? Além disso, refletiu, aquela poderia ser uma boa oportunidade para acumular alguns pontos de reputação, talvez até mesmo arrancar uma ou duas missões únicas daqueles cidadãos agradecidos. Com isso, ele seguiu o homem em direção à praça da vila. No caminho, muitos moradores da cidade cumprimentaram o velho e perguntaram por que ele estava tão animado de repente. Ele também prontamente cantou louvores ao Deus sangrento e disse que havia derrotado o chefe mundial. Damon seguiu, olhando calmamente ao redor, como se estivesse acima de toda aquela tensão. Isso só fez com que os moradores da cidade o elogiassem ainda mais. Logo, o velho começou a espalhar a notícia com entusiasmo crescente. Os membros da Guilda do Trono Congelado também seguiram e seus rostos encolheram constantemente, sendo forçados a ouvir todos os feitos incríveis do incrível Deus do Sangue. Mendoza rangeu os dentes de frustração. Silvara, você estava rindo como uma boba antes. O que aconteceu com o bom senso dele agora? Hein? Para onde foi? Porque ele teve que ir enfrentar um chefe mundial neste território anunciando a todos que está aqui. Você não sabe o que isso significa. Todo mundo vai descobrir o que estamos tramando. Nevin aproximou-se ameaçadoramente de Silvara. No entanto, desta vez foi inútil. Até alguns outros anciãos disseram a mesma coisa a Silvara. Aperte a coleira na sua cachorra, Silvara, acrescentou Robert enquanto se afastava de toda aquela loucura. Aparentemente, ele não tinha interesse no que quer que o Deus do Sangue estivesse tramando, mas seus leais subordinados ainda estavam por perto. Silvara, com seus cabelos prateados refletindo a luz da tarde, soltou um suspiro suave. Aquele homem, murmurou ela, com um brilho de diversão nos olhos. Se vocês realmente acham que eu posso controlá-lo, vocês são mais tolos do que eu pensava. Ele provavelmente sabia que matar o chefe mundial atrairia atenção, só não se importou. Que tal fazermos o nosso trabalho e cuidarmos de qualquer um que ouse vir por aqui? Ela inclinou a cabeça, estreitando os olhos levemente enquanto observava Mendoza. E você, Mendoza, acrescentou, com a voz fria e calma. Foi seu jovem mestre que entrou naquela água sem verificar antes. Não culpe Damon pela sua própria estupidez. O homem é um monstro no campo de batalha, não sua babá. Mendoza ficou vermelho de vergonha, a boca abrindo e fechando como um peixe ofegante. Antes que ele pudesse revidar, Silvara já lhe dera as costas, acompanhando com o olhar os ombros largos de Damon enquanto ele caminhava confiante em direção à praça. Sua puta sem cérebro. Ele te fodeu até a cabeça sair? Ele murmurou alto para todos ouvirem enquanto caminhava para os fundos. Suas palavras atraíram alguns olhares dos mais velhos, pois qualquer tipo de relacionamento fora da família era estritamente proibido, podendo até mesmo levar um banimento instantâneo da família. Se um deles alguma vez formasse um vínculo fora de suas alianças pré-determinadas, isso era visto como uma traição à missão principal da família. Isso também não seria uma proibição normal. Seria cruel. A memória deles seria apagada e eles teriam morte cerebral parcial. Silvara nunca entendeu o motivo dessa brutalidade até as mudanças recentes. Descobriu-se que, desde o início, seus ancestrais estavam se preparando para esse evento que acabaria com o mundo. Mas como eles poderiam prever o futuro e prever algo tão insano? Silvara não sabia. Ela já havia tentado fazer essa pergunta ao avô muitas vezes, mas o homem sempre sorria. Ela sabia que não devia pressioná-lo mais por respostas. Deixando de lado os muitos pensamentos em sua mente e ignorando as palavras vulgares de Mendoza, ela continuou a prestar atenção ao homem no centro das atenções, que naquele momento estava chamando toda a atenção. Em apenas alguns minutos, de alguma forma, tudo se transformou em uma grande festa para toda a cidade, tornando-se uma espécie de celebração por toda a cidade. Vendedores ambulantes traziam carrinhos cheios de carnes assadas e pães fumegantes, vinho doce e frutas dos pomares próximos, enquanto suas risadas e canções ecoavam no ar gelado. Crianças corriam por ali com flores e fitas, suas vozes vibrantes de alegria. Era como se a derrota do chefe mundial tivesse tirado um peso terrível dos ombros da cidade, um alívio que todos queriam comemorar.
Faixas bordadas às pressas com o nome de Damon, ou pelo menos algo próximo a ele, tremulavam sobre as portas. Deus sangrento, o Salvador, dizia uma. Outra, herói de Trendelan. Até os nobres locais chegaram para prestar homenagem ao grande herói que conseguiu acabar com o terror do norte. Os olhos de Silvara se estreitaram enquanto ela observava as duas filhas do conde se jogando em Damon, exibindo seus atributos. Ambas vestiam finas capas de veludo e vestidos justos que mal escondiam suas ambições. Uma tinha cabelos da cor de um dourado mel, enquanto a outra ostentava uma cascata de mechas castanho-avermelhadas que emolduravam suas bochechas coradas. Seus sorrisos eram doces como açúcar. Deus sangrento, você deve estar exausto depois do seu heroísmo, arrulhou a loira, aproximando-se um pouco demais. Gostaria de companhia. Podemos lhe mostrar a hospitalidade que só as nobres filhas de Trendelan podem oferecer. Sua irmã acrescentou, com a voz transbordando mel, por favor, deixe-nos recompensá-la por sua bravura. Nossa propriedade não fica longe, e temos os melhores vinhos e as lareiras mais aconchegantes. Certamente você merece uma recepção de herói depois de matar uma fera dessas. Damon não conseguiu conter a risada seca que escapou. Obrigado, senhoras. Gostaria de ficar um pouco mais no banquete antes de acompanhá-las de volta para onde vocês quiserem que eu vá. Perto dali, alguns moradores locais erguiam canecas de cerveja espumante e cantavam uma melodia estridente em sua homenagem. Um deles, um açougueiro de ombros largos com o rosto como uma batata meio congelada, acenou para que ele se aproximasse. Deus do mal, ele berrou, a voz arrastada pela bebida. Conte-nos como você matou aquele monstro. Queremos a história toda. O sorriso de Damon se alagou. Então eu só saí para dar uma volta. Ele começou. O tempo passou e a festa acabou durando um bom tempo. Damon ofereceu os bifes de urso polar para todos saborearem, o que deixou tudo ainda mais animado. No final, a coisa toda continuou até o servidor desligar, e ele ainda não conseguiu nenhuma pista sobre nenhuma missão. No entanto, havia agora outra coisa que despertava a curiosidade de Damon. O bloqueio de todo o sistema. Este era o primeiro bloqueio ao qual ele estava prestando total atenção. Da última vez, ele estava no meio do ritual de têmpera corporal e não conseguia determinar se sua presença no jogo era por causa da tatuagem ou da circunstância única do ritual de têmpera corporal. Mas desta vez foi diferente. Não havia motivo para que ele não fosse expulso do jogo naquele momento. A questão era se, com a tatuagem na mão, ele ainda seria expulso ou não. Deus vampiro mais forte. Capítulo 154. Acesso VIP. Damon olhou para Silvara em busca de respostas, mas a mulher simplesmente o ignorou e continuou a conversar com os moradores da cidade, sem dúvida tentando obter favores dela para algumas missões. Todos os jogadores no banquete estavam fazendo praticamente a mesma coisa, tentando completar uma ou duas missões. Logo, a conhecida contagem regressiva começou e o aviso sobre a notificação de desligamento do sistema chegou diante de seus olhos. 5, 4, 3, 2, 1. Damon fechou e abriu os olhos. Sim, ele ainda estava dentro do mundo do jogo, com os moradores da cidade festejando ao seu lado. Que porra é essa? Isso é mesmo uma coisa? Damon não conseguia acreditar no que estava vendo. Olhou ao redor e então percebeu que levaria outro susto. Ele ainda estava dentro do jogo e era o único que ainda estava lá. Ao seu redor, todos os jogadores haviam desaparecido completamente, incluindo Silvara e todos os outros da guilda Frozen Throne. Damon tinha quase certeza de que todos aqueles caras tinham suas próprias tatuagens, mas, ainda assim, haviam desaparecido do jogo, assim como os jogadores comuns. Ele então se lembrou de algo e correu para procurar por Kat e Mark. Estranhamente, aqueles dois também haviam sido expulsos. Então era só ele no mundo inteiro do jogo. Não havia nenhum outro jogador lá? E se jogadores que receberam um legado especial ou bênçãos divinas fossem exceções? Ele rapidamente abriu a lista de amigos e procurou por Ghost. Aquele cara tinha o legado de Umbra, um dos antigos deuses esquecidos. De fato, ele também estava indisponível, o que significava que também estava fora do jogo naquele momento. Blowhagen, você sabe o que está acontecendo? Damon perguntou ao espírito da arma. HMM. Talvez meu senhor consiga acessar o mundo do jogo porque você tem uma alma mais forte que os outros. Hã? Quando isso aconteceu? Damon ficou surpreso ao ouvir algo assim. Meu senhor, você viajou de volta no tempo. Seria impossível fazer algo assim sem uma alma forte.
Para impulsionar nosso futuro, tive que gastar uma boa parte da minha energia para fortalecer sua alma antes de nos enviar de volta no tempo. A alma precisa de um tempo para se acostumar com a humana, meu senhor. A população mundial inteira teria sido exterminada no primeiro dia se tivesse recebido mais de 12 horas de exposição contínua humana. O segredo é condicionar o corpo, a alma e a mente todos os dias até que seja aceitável a transição para um mundo completo, repleto de mana. É justamente por isso que este jogo existe. Damon assentiu. Ele não entendia tudo direito, mas conseguia imaginar o que estava acontecendo. O tempo de jogo de meio-dia provavelmente era apenas o sistema permitindo que os humanos se acostumassem com a humana. Quanto a como exatamente funcionava e quanta força da alma ou condicionamento físico era necessário, ele não tinha todas as respostas. Em sua última vida, apenas na metade do terceiro ano, o tempo de jogo foi totalmente desbloqueado e o jogo ficou acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Algo básico e fundamental como isso provavelmente não mudaria nem mesmo nesta vida, não importa o quanto ele mexesse com a linha do tempo ou com os eventos críticos dela. Ou pelo menos era o que ela podia presumir agora. Tudo bem. Não precisa pensar muito. Agora eu tenho o passe VIP incrível. Damon sorriu. Agora ele sabia por que Silvar o olhara como um idiota quando ele perguntara sobre isso antes. Ela nem se deu ao trabalho de responder. Acho que ela não sabia a resposta, afinal. Damon riu e balançou os quadris um pouco mais enquanto dançava alegremente na comemoração. Por que não dançar como se ninguém estivesse olhando? Ele riu mais uma vez e decidiu se divertir um pouco. Nem sequer recusou o convite das duas filhas do conde que tentaram se aproximar dele para conquistá-lo. Dançou com as duas mulheres, apreciando o espetáculo ao máximo, e só depois de alguns minutos maravilhosos, finalmente desconectou-se. Ele queria verificar algumas coisas. Da última vez, ele ficou meio preso dentro do jogo, apesar de ter ficado desconectado por horas, por causa do ritual especial de aprimoramento corporal. Damon atribuiu isso a uma circunstância especial e não pensou muito a respeito. Porém, desta vez foi diferente. Se ele pudesse realmente entrar e sair do mundo do jogo quando quisesse, isso mudaria o jogo. Damon fechou os olhos e apertou a tatuagem na mão. No segundo seguinte, ele se viu em um longo corredor deserto do domo congelado, à base da guilda do trono congelado. Então ele respirou fundo e fez o mesmo novamente. Foi lá. Ele estava de volta ao mundo do jogo sem perder o ritmo. Isso realmente confirmou tudo. Ele não só não foi forçado a sair do mundo por causa do desligamento, como também podia acessá-lo sempre que quisesse. Teoricamente, ele nunca precisava sair do mundo do jogo e podia ficar permanentemente escondido lá dentro, longe da influência de todas as figuras poderosas de fora. No mundo real, havia governos, forças armadas, mísseis nucleares, coisas com as quais ele ainda não tinha certeza de como seria capaz de lidar. Mas, dentro do mundo do jogo, ele tinha a confiança para sobreviver, não importa o que acontecesse. Damon sorriu. Isso era incrível. Isso lhe deu uma vantagem que ele nunca imaginou ser possível. Artemius podia estar brincando de gato e rato com ele, mas uma coisa era certa. Consciente ou inconscientemente, aquele velho ajudara bastante e, por isso, ele realmente lhe devia uma. Preciso descobrir como isso funciona exatamente. Se eu pudesse trazer toda a minha família para dentro, não teria que me preocupar com muitas coisas. Um plano começou a se formar na cabeça de Damon. Embora fosse bom que todos estivessem sob a proteção de Artemius, alguém que pelo menos parecia poderoso, Damon seria um tolo se acreditasse que esse seria o melhor cenário possível. No final das contas, sua família ainda estava em perigo e ainda poderia ser usada como refém contra ele. Fortalecimento da alma, hein? Preciso dar uma olhada nisso, murmurou Damon para si mesmo. Mesmo assim, ele desconectou para fazer uma pequena pausa. Ele estava completamente exausto depois de se esforçar a cada segundo, tanto na piscina negra quanto na evolução. Sua exaustão mental já havia se acumulado bastante. Era melhor que ele descansasse bem antes de recomeçar. Então, com um último toque em sua tatuagem, ele se desconectou para descansar e sonhar com o caos que estava por vir. De volta ao mundo exterior, Damon logo encontrou um criado que lhe mostrou onde ficavam seus aposentos. Seus pais e a família de seu irmão estavam bem ao lado. Kat e Mark também estavam nos quartos adjacentes. Damon não se deu ao trabalho de visitar ninguém. Simplesmente entrou no quarto e desabou na cama surpreendentemente confortável. Deus vampiro mais forte.
Capítulo 155. Sinto muito. Depois de algum tempo, Damon acordou completamente revigorado. Olhou as horas e constatou que haviam se passado apenas 5 horas. Acho que meu corpo precisa de menos tempo para se recuperar agora. Espreguiçou-se um pouco, lavou o rosto e, assim, estava pronto. Seu corpo não parecia rígido nem tenso. Talvez por não estar mais usando uma cápsula de jogos, tudo estava diferente. Parecia melhor. Damon queria entrar imediatamente no jogo, mas havia algumas coisas que precisava resolver. Abriu a porta, pensando em qual caminho seguir, quando, inesperadamente, sua vizinha estava novamente parada bem em frente à sua porta. Você poderia ter batido. Silvara deu um sorrisinho. Desculpe. Hã? O queixo de Damon quase caiu no chão. Sinto muito por ter sido uma babaca com você, por ter te entendido mal e por não ter te apoiado, ela disse sem pensar 2 vezes. Damon ainda parecia confuso. O que diabos tinha acontecido com ela hoje? Eu vi quantos orcs você eliminou para nós, disse ela, enrolando uma mecha de seu cabelo loiro no dedo. Não para nós, eu acho. Para você provavelmente. Mas obrigada mesmo assim. Sem você, não teríamos sobrevivido. Desde que começamos esta missão, você basicamente carregou toda a nossa equipe e não temos sido nada gratos. Damon piscou, momentaneamente surpreso com a sinceridade dela. Hã? Você está se sentindo bem? Perguntou ele, meio brincando, meio sério. O sorriso de Silvara se alargou ligeiramente, irônico, mas genuíno. É talvez pela primeira vez em muito tempo. Ela respirou fundo, como se estivesse se recompondo. Só queria que você soubesse que eu agradeço e que sinto muito por duvidar de você. Estamos todos envolvidos em algo maior do que qualquer um de nós. É. Eu gostaria de estar ao seu lado nisso, não contra você. Damon inclinou a cabeça, estudando-a. Tudo bem, disse ele finalmente, com um sorriso lento se espalhando pelo rosto. Desculpas aceitas. Não sou do tipo que guarda rancor. Então, vamos deixar o passado para trás. Ele estendeu a mão, bagunçando os cabelos dela de leve antes que ela pudesse se esquivar. Agora você pode voltar a ser a rainha do gelo de quem todos nós temos medo. As bochechas de Silvara coraram levemente enquanto ela ficava boquiaberta, chocada. Ela não esperava ser tocada daquela forma, como se fosse uma criança. Ela rapidamente afastou a mão. O que você está fazendo? Damon riu. Aí está. Você já voltou. Silvara soltou um suspiro desamparado. Por que você está assim? Damon deu de ombros. Então, começou a caminhar em direção à sala ao lado. Certo. Preciso ir agora e mostrar a cara para minha mãe. Senão, ela não me deixaria ouvir o fim disso. Até mais. Silvara o chamou imediatamente. Ei! Espere. Na verdade, eu vim falar com você sobre isso. O patriarca preparou os cristais de habilidade para sua família e amigos. São 10 aqui, 3 a mais do que você pediu. Ela entregou uma sacola para Damon. Nossa! Que generoso da parte dele. Damon aceitou rapidamente. Ele não ia recusar um mimo extra. Mas é claro que sempre havia um brinde. O que você quer em troca? Silvara hesitou e então respondeu, sem jeito, os itens que você anunciou na casa de leilões. Poderia, por favor, cancelá-los? Gostaria de comprar o lote inteiro diretamente. Ela se remexeu desconfortavelmente, enrolando o cabelo no dedo novamente. É muito ouro, mas o patriarca acha que são essenciais para os nossos planos atuais. Pagaremos o lance mais alto atual mais um prêmio de 10%. Também cobriremos as taxas de cancelamento da casa de leilões. O sorriso de Damon se tornou malicioso. Ah? Tentando garantir a mercadoria antes que a concorrência ponha as mãos nela. Jogada inteligente, rainha do gelo. Ele se recostou no batente da porta, seus olhos vermelhos brilhando de diversão. Sabe, eu poderia simplesmente deixá-los ficar lá e assistir a guerra de lances começar. Provavelmente venderia por mais. Por que eu deveria abrir mão dos meus lucros? Os lábios de Silvara se contraíram de desesperação. Por favor, não faça isso. Preferimos evitar complicações desnecessárias, principalmente agora. Damon permaneceu em silêncio por um momento e então deu de ombros casualmente. Tudo bem. Ótimo. Vou verificar os anúncios, disse ele, batendo de leve na sacola. Mas só porque estou de bom humor hoje. E você realmente se desculpou, o que é uma novidade. Silvara soltou um suspiro de alívio, visivelmente relaxada. Obrigada, murmurou.
Eu agradeço. Damon se desvencilhou do batente da porta e foi em direção ao quarto da mãe, ainda rindo. Você me deve uma por isso. Sim, claro. Silvara observou partir, com uma expressão que misturava alívio e frustração. Idiota, murmurou baixinho, mas mesmo assim um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Enquanto ela se afastava, Nevin apareceu na frente dela e o rapaz pareceu surpreso. O que te deixou de bom humor? Com tudo o que acontecia ao redor, ele sabia que Silvara devia estar bem chateada e que era por isso que ele tinha vindo procurá-la para conversar. Mas parecia que ele estava preocupado sem motivo. Silvara sorriu e balançou a cabeça. Não é nada. Só descobri como falar com uma pessoa problemática. Hã? Deus do sangue? Sim. Silvara assentiu. O rosto de Nevin mudou imediatamente. Vocês brigaram de novo? O que fizeram agora? PFFT. Silvara riu. Não se preocupe. Acho que nunca mais vamos brigar. É tão fácil. Vou tratá-lo como uma criança de agora em diante. Mais precisamente, como uma criança de 2 ou 3 anos. É só isso que preciso para me dar bem com ele. Nevin ficou de queixo caído. Uma criança de 2 ou 3 anos? Sério? Ele soltou uma risada incrédula. Você está chamando o Deus do sangue de criança agora. Silvara piscou para ele. Experimente e você entenderá o que quero dizer. Enquanto isso, Damon, que ainda conseguiu ouvir a conversa entre os dois, cuspiu a água da boca. Uma criança pequena? Sério? Pensou, enxugando o queixo. Balançou a cabeça e continuou andando. Ele já ouvia os pais conversando alto. Bateu na porta e sua mãe abriu imediatamente. Ela nem o deixou dizer uma palavra. Os olhos da mãe se arregalaram, e um sorriso radiante iluminou seu rosto. Damon, exclamou ela, puxando-o para um abraço apertado. Eu estava começando a achar que você tinha se esquecido completamente da gente com toda essa conversa de jogo e essa coisa de guilda. Damon soltou uma risada abafada enquanto lhe dava um tapinha desajeitado nas costas. Mãe, tenho andado ocupado, mas nunca me esqueceria de você. O pai dele apareceu atrás dela, resmungando baixinho, mas incapaz de esconder o brilho orgulhoso nos olhos. Então este é o lendário Deus do sangue, hein? Provocou ele, bagunçando o cabelo de Damon como se ele ainda fosse um garotinho. Artimil sentou-se e jantou conosco ontem à noite. Ele nos contou muito sobre suas conquistas no jogo. Bom trabalho. Continue assim e não relaxe. Obrigado, pai, murmurou Damon. Ele já estava acostumado a ouvir palavras semelhantes do pai e parecia que não havia mudado muito depois de tudo isso. De qualquer forma, tenho algo para vocês dois. Ele entregou um cristal de habilidade para a mãe e outro para o pai. Deus vampiro mais forte. Capítulo 156, Magia. Os olhos da mãe de Damon se arregalaram, seu olhar alternando entre Damon e o pequeno cristal em sua mão. Uma cristal de habilidade? Damon, o que é isso? Ela ofegou. O pai se aproximou, semicerrando os olhos para o objeto. Isso é algum tipo de jogo? Perguntou ele, desconfiado. Damon sorriu. Mais ou menos, explicou. Mas é mais do que apenas uma questão de jogo. Isso vai te ajudar a se adaptar ao novo mundo mais rápido. É uma proteção, um incentivo e talvez uma tábua de salvação. Acredite, você vai querer isso. Os lábios da mãe se entreabriram em surpresa. Ela ficou em silêncio por um longo momento, depois sorriu, os olhos suaves de gratidão e orgulho. Você sempre cuidou da gente, Damon. Obrigada. Ela apertou a mão dele com força. Tudo bem. Você pode simplesmente ativá-lo. Quer dizer, só pense em ativá-lo. Os dois assentiram e tentaram fazê-lo. No segundo seguinte, uma onda de luz azul fraca pulsou dos cristais de habilidade em suas mãos, como a superfície de um lago parado perturbada por uma única gota d'água. Damon observou atentamente enquanto os olhos da mãe se arregalavam e as sobrancelhas do pai se franziam em concentração. Os cristais se dissolviam nas palmas das mãos como névoa, deixando para trás um brilho tênue que rapidamente se apagava. A mãe dele ofegou, olhando para a mão como se esperasse que ela pegasse fogo. Isso foi estranho, murmurou ela, flexionando os dedos. Como uma onda de energia. Mas não sinto nada diferente. Verifiquem seus pulsos, disse Damon a eles. Sua mãe olhou para baixo e soltou um pequeno suspiro quando uma tatuagem preta apareceu logo acima de seu pulso, um padrão em forma de espiral. Seu pai fez o mesmo, virando o pulso e vendo uma marca semelhante se formando como tinta viva. Damon, murmurou o pai, com os olhos arregalados.
A voz entre o espanto e a descrença. O que é isso? Uma tatuagem? Algum tipo de marca? É um sinal de que o cristal de habilidade está integrado, explicou Damon calmamente. Agora, se você tocar nessa tatuagem e desejar, poderá se teletransportar para o mundo do jogo. Teletransporte. Seu pai engoliu em seco. Sim. Damon sorriu. Então não precisamos desses capacetes de videogame. A mãe apontou para a sacola grande perto da mesa. Parecia que a cunhada dele tinha providenciado para que eles recebessem os capacetes de videogame mais cedo hoje, como sempre, metendo o nariz onde não devia. Não. Você não precisa dessa porcaria. Damon riu. Os dois olharam sem palavras para as tatuagens em suas mãos e engoliram em seco. Eles já tinham ouvido falar de magia, algo. O pai de Damon foi um pouco mais ousado e tentou pressionar a tatuagem e ativá-la. No entanto, nada aconteceu. Será que fiz algo errado? Ele olhou para Damon como uma criança que mal podia esperar para experimentar seu novo brinquedo. Damon riu baixinho. Não, pai. Nada mesmo. Você só precisa esperar até a noite para entrar no mundo do jogo. Você só pode entrar das 16 horas às 6 horas. Ah, entendi. Seu pai engoliu em seco, nervoso. Certo. Tenho algumas coisas para resolver. Que tal vocês dois entregarem esses cristais de habilidade para o meu irmãozinho fofo e para aquela mulher? Encontro vocês às 4 da tarde, quando for a hora de fazer login. O pai assentiu com firmeza. Sim, claro. Vou garantir que eles recebam o que merecem. O homem parecia definitivamente animado. Damon os abraçou para se despedir e fechou a porta, mas ainda conseguia ouvir suas vozes animadas. Veja como seu filho está se saindo bem ultimamente, disse sua mãe, sorrindo orgulhosa. Eu sempre soube que era uma questão de tempo. Ele tem a inteligência necessária. Ele estava relaxando antes, mas agora finalmente colocou o coração e a mente em algo. Ele vai alcançar patamares ainda maiores. Eu acredito nele. Seu pai, inesperadamente. Damon ficou um pouco chocado, assim como sua mãe. Velho, você está brincando comigo. Fui eu quem sempre acreditou no nosso filho, rebateu sua mãe. HMPH. O que você sabe? Se eu também fosse delicado como você, ele teria se tornado diferente. Como pai, é minha responsabilidade criticá-lo. Isso não significa que eu não confiasse nele. A mãe dele zombou. Velho mentiroso. Mulher, quem você está chamando de velho? Espere até o jogo começar. Veja como eu vou ficar mais forte e lutar ao lado do nosso filho. HMPH. Eu posso até domar dragões e matar demônios. Não venha me implorar para te levar para um passeio naquela hora. É, claro. Sua mãe simplesmente riu na cara dele. Eles estão brigando como adolescentes. Damon riu baixinho e foi embora. Ele estava feliz por todos estarem felizes e seguros por enquanto. Mas quanto tempo uma situação dessas iria durar? Ele realmente precisava descobrir como melhorar a força da alma deles ou acelerar a adaptação à mana. Principalmente depois de ver o quão caóticas as coisas estavam dentro do clã. Era apenas uma questão de tempo até que alguma briga começasse. Sua família sem dúvida se envolveria no meio daquela confusão e, considerando que ninguém parecia respeitá-lo ou se importar com sua força, qualquer coisa poderia acontecer. Ele não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Precisava resolver o problema pela raiz. Damon voltou para o quarto, fechou a porta e entrou no jogo novamente. Ele olhou rapidamente ao redor, mas nada havia mudado. Ele ainda era o único jogador nas redondezas. As comemorações finalmente haviam acabado e as ruas estavam desertas. Um vento frio varria as ruas vazias, trazendo consigo um silêncio que soava estranhamente assustador depois das festividades caóticas de antes. Os olhos vermelhos de Damon brilhavam enquanto ele observava a praça deserta da cidade. Ele estava prestes a ir até a casa do conde para tentar a sorte com as duas mulheres, apenas com o pensamento puro de conseguir algumas pistas de missão delas, mas parou no meio do caminho ao notar o mesmo velho chorando em uma esquina. Deus vampiro mais forte. Capítulo 157. Seus brinquedos. Assim que Damon viu o mesmo rosto, percebeu que havia uma busca única estampada ali. Caminhou até o velho e tentou falar com ele. Você está bem, veterano? Gostaria de ajuda? O velho ergueu a cabeça de repente. Parecia completamente desesperado. Sua voz tremeu quando estendeu a mão trêmula para Damon. Vê você. Você é Deus do sangue, certo? Aquele que derrotou Frostmane. Damon assentiu levemente. Sou eu? O que houve,
veterano. Lágrimas brotaram nos olhos do velho enquanto ele agarrava a manga de Damon com uma força surpreendente. Muito obrigado, herói. Muito obrigado por derrotar aquele monstro. O velho soluçou, levantando-se. Aquele monstro tirou tudo de mim. Meu doce filho. Meu doce, doce filho. O velho começou a andar, com passos vacilantes, e Damon o apoiou. O velho continuou a reclamar e caminhou lentamente de volta para sua casa, que ficava em algum lugar nos arredores da cidade, em uma das áreas mais pobres. A situação parecia sombria e sem esperança a cada segundo. Talvez ele estivesse seguindo a trilha errada. Damon coçou a cabeça, impaciente. As missões relacionadas a qualquer chefe de mundo eram sempre de primeira e davam recompensas de garotão. Se não fosse por isso, ele não estaria perdendo tempo ali daquele jeito. Damon entreteve o velho por mais alguns minutos, ouvindo pacientemente tudo o que ele dizia. No final, o sujeito desabou na cama, completamente desmaiado pela bebida, e não recebeu absolutamente nada em troca. A expressão de Damon se obscureceu enquanto ele encarava o velho roncando na cama. Você só pode estar brincando, murmurou baixinho. Decidiu desistir e ir embora, mas olhou ao redor da pequena casa destruída mais uma vez, só para garantir. Nenhuma assinatura de mana. Nenhum tesouro. Nada. Era apenas uma casa simples. Damon não se importava muito. Tentou, mas não deu certo. Virou-se para sair quando, de repente, notou uma pequena bola metálica em um canto da casa. Não era nada especial. Apenas uma bola de algum minério metálico. Ele a jogou no anel espacial só por segurança. Talvez valesse alguma coisa. Entretanto, no segundo seguinte, algo completamente inesperado aconteceu. A bola de metal disparou para fora do seu anel espacial como uma captura de Pokémon fracassada. Que diabos? Damon encarou a bola em choque enquanto ela girava viva bem diante dos seus olhos. A bola que Damon acabara de reivindicar chacoalhou no chão, transformando-se com um chiado de engrenagens em um leve brilho azul. Ela estendia perninhas finas e um par de olhos mecânicos, fazendo aparecer uma espécie de robô aracnídeo, mas ainda mantendo seu formato esférico central. Damon ergueu uma sobrancelha, impressionado. O que temos aqui? Mas antes que ele pudesse inspecioná-la adequadamente, um zumbido mecânico veio de todos os cantos da casa em ruínas. De trás das tábuas rachadas do assoalho, debaixo do sofá afundado e até mesmo de dentro da velha lareira, mais 10 esferas idênticas rolaram de repente, cada uma emitindo o mesmo brilho azul assustador. Uma a uma, elas se desdobraram como flores mecânicas, cada uma com suas próprias pernas finas e olhos piscantes, formando um exército mecânico em miniatura. Os olhos de Damon se arregalaram. Ah! Jackpot! Ele tinha quase certeza de que encontraria algo interessante se os examinasse, mas parecia que precisava tirá-los primeiro. Ele conjurou uma bola de fogo, pronto para explodir o primeiro. Antes que pudesse lançá-lo, o velho entrou cambaleando do quarto dos fundos, enxugando o sono dos olhos e agarrando a cabeça. Que barulho é esse? Resmungou, semicerrando os olhos para as luzes azuis brilhantes que inundavam o quarto. Naquele instante, como se sua voz tivesse acionado um interruptor invisível, todas as esferas mecânicas estremeceram e então, uma após a outra, foram desativadas. Suas luzes se apagaram, suas pernas se retraíram enquanto desabavam no chão como brinquedos sem vida. A bola principal que Damon havia reivindicado deu um último bip lamentável antes de também desligar, deixando Damon parado ali em silêncio atordoado. O velho olhou para as bolas e deu outro suspiro de tristeza. Ah, você encontrou os brinquedos favoritos do meu filho. Ele sempre adorou brincar com eles. Brincando? Damon deu um sorriso amargo. De repente, teve a sensação de que o filho do velho não era tão simplório assim. Decidiu investigar um pouco, insistindo nesse palpite. Sênior, você poderia me contar mais sobre os últimos dias do seu filho? Tenho a impressão de que não foi o urso que machucou seu filho. Talvez algo mais tenha acontecido. Talvez ele ainda esteja vivo em algum lugar. Pode me contar tudo com mais clareza. Damon sabia que provavelmente era um canalha por fazer o velho reviver tudo aquilo, mas não tinha outra escolha. Afinal, ele tinha sua própria família e pessoas com quem se importava para proteger. Os olhos do velho brilharam de lágrimas enquanto ele olhava para Damon. Ele cambaleou um pouco, agarrando uma das esferas mecânicas como se isso pudesse ajudá-lo a se manter de pé. Meu filho. Ele sempre foi esperto demais, começou, com a voz trêmula. Ele queria ser inventor, entende?
Passava dias trancado no quarto, mexendo e construindo. Esses brinquedos eram só peças de treino. Ele estava trabalhando em algo muito maior, algo que, segundo ele, mudaria tudo. É? No que ele estava trabalhando? Perguntou Damon. A voz do velho baixou para um sussurro. Ele o chamou de guardião do núcleo. Disse que protegeria a cidade de qualquer coisa, bandidos, monstros, até mesmo Frostmane. Ele estremeceu. Na noite anterior à chegada daquele monstro, ele correu até mim com um olhar selvagem. Disse que tinha encontrado o projeto final, a última peça para fazer o guardião funcionar. Mas ele não me mostrou. Disse que tinha que esconder. Disse que alguém estava atrás dele. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Nunca mais o vi. Damon assentiu. Você acha que alguém o matou? O velho assentiu, trêmulo. Alguns dias depois, Frostmane atacou. A oficina do meu filho foi destruída. Eu pensei que o monstro tivesse matado, mas agora. Talvez você esteja certo. Seus olhos se voltaram para as esferas mecânicas, sua voz embargada. Acho que outra pessoa queria aquele projeto. Acho que mataram meu filho por ele. No segundo seguinte, uma mensagem do sistema piscou na visão de Damon. Ding. Nova missão disponível. O legado do consertador. Descrição da missão. Encontre a oficina secreta do filho do consertador. Descubra a verdade sobre sua invenção final, o guardião do núcleo. Recupere o projeto antes que ele caia em mãos erradas. Objetivos. Investigue a casa em busca de pistas que levem à oficina secreta. Siga a trilha para encontrar o projeto do guardião do núcleo. Os inimigos que queriam destruí-lo podem ainda estar à espreita nas sombras. Recompensas. Fragmento de projeto desconhecido. Companheiro mecânico único. A reputação com a Trindelan aumentou. Materiais de artesanato raros. Os olhos de Damon brilharam quando a mensagem do sistema desapareceu. Então o garoto estava escondendo algo importante, afinal. Murmurou. Virou-se para o velho, cujos olhos estavam arregalados de surpresa e esperança. Sênior, disse Damon gentilmente, você se lembra se seu filho mencionou algum esconderijo especial? Talvez uma sala secreta, uma porta secreta ou um código escondido nos brinquedos dele? Deus vampiro mais forte. Capítulo 158, onde o metal encontra a magia. Eu não. Nada disso. O velho se atrapalhou, mas depois de um tempo, enxugou os olhos e começou a falar devagar. Ele sempre gostou de enigmas, murmurou. Dizia que ninguém descobriria seus segredos a menos que entendesse como ele pensava. Ele sempre me dizia, pai, o coração da criação está onde o metal encontra a magia. O coração da criação está onde o metal encontra a magia, repetiu Damon baixinho. Claro, muito útil e nada vago. Ele ergueu a esfera mecânica novamente e a examinou cuidadosamente. Metal e magia, refletiu Damon, sua mente pulando para o básico de criação, materiais e circuitos de mana, coisas das quais ele não tinha ideia. Em sua vida passada, ele havia passado todo o seu tempo pesquisando e aprendendo sobre vampiros e tentando descobrir pistas ocultas sobre o item lendário da raça vampírica. Ele havia ignorado completamente todas as profissões e dado pouca atenção à alquimia. Pensando bem, esse tipo de tecnologia mecânica não era muito popular em sua vida passada. Claro, alguns jogadores escolheram engenharia como sua perícia profissional e classe secundária. Eles tentaram, mas não deram em nada. Engenharia também era uma das profissões mais caras e chegou a levar muitos à falência, a ponto de alguns, furiosos, abandonarem o jogo e irem embora. Damon encarou a esfera por uns bons 10 minutos. Minha única opção é usar força bruta para acabar com isso. Ele estreitou os olhos para a bola mecânica, rolando-a na palma da mão. Bem, vamos ver como você se sai, murmurou ele. Então, sem hesitar, canalizou uma forte corrente de mana diretamente para a esfera, esperando que algum mecanismo oculto clicasse ou talvez um pequeno painel se abrisse. Em vez disso, a coisa emitiu um zumbido agudo, brilhou até ficar branca e penetrante, e então, brum! Explodiu bem na cara dele. Com reflexos mais rápidos do que o pensamento, Damon ergueu uma barreira de mana, e a explosão ricocheteou em seu escudo como chuva em uma vidraça. Mesmo assim, seu cabelo ficou fumegando e suas sobrancelhas estavam chamuscadas nas pontas. Que diabos? Ele gaguejou. O velho entrou correndo da sala dos fundos, com os olhos brilhando. O que você fez com os brinquedos do meu filho? Berrou, a voz rouca de raiva.
Suas mãos enrugadas tremiam de raiva. Saiam! Saiam da minha casa! Damon não teve escolha a não ser correr para a porta, esquivando-se de um golpe surpreendentemente rápido da bengala do velho. A cidade claramente havia se esquecido de que ele era o herói da cidade, e Damon sabia que era melhor não discutir ou argumentar com um bêbado. Uma vez lá fora, encostou-se a uma parede rachada e passou a mão no rosto queimado. Esperou ali, escondido em um beco escuro, até que os desabafos e gritos bêbados do velho se dissipassem. Os minutos se transformaram em uma hora enquanto a voz do velho falhava, sua energia se esgotava. Damon ouviu um baque pesado, provavelmente o velho desabando na cama, exausto. Damon esperou mais um minuto e então voltou silenciosamente para dentro. Ele procurou em cada centímetro da pequena casa, em cada tábua solta e em cada canto escondido. Nada. Nenhuma porta escondida, nenhum bilhete escondido, nem mesmo um rabisco nas paredes. Apenas memórias fragmentadas e muitas garrafas vazias. Com um suspiro de frustração, Damon deixou a casa para trás. O coração da criação está onde o metal encontra a magia, hein? Murmurou, lembrando-se das palavras do velho. Poderia estar em qualquer lugar nestas montanhas esquecidas por Deus. Parecia que ele tinha um dia agitado pela frente. Damon odiava esse tipo de busca acima de tudo. Ele havia passado muitas semanas e até meses em sua vida passada seguindo buscas sem saída como essa. Vasculhar uma cidade não era grande coisa, mas vasculhar toda a mata naquele frio cortante seria um saco. Pelo menos sua resistência e afinidade com o gelo estavam melhor ultimamente, o que tornaria o processo um pouco menos incômodo. Damon decidiu primeiro dar uma volta pela cidade e conhecer melhor os engenheiros da região. Talvez um deles lhe desse outra pista. Sua reputação ajudou, e todos ficaram felizes em responder às suas perguntas. O único problema era que nenhuma das respostas era útil. Engenheiros? Porque algum desses malucos viria até aqui, em Trindelan. O que vocês querem dizer com engenheiros? Estão procurando por alquimistas. Filho, eu trabalho com aço nesta cidade há mais de 20 anos, e não vejo um engenheiro que se preze desde que a antiga guilda de comerciantes se desfez. Um ferreiro riu. Guilda comercial. Damon aguçou as orelhas. O que aconteceu com eles? O sorriso do ferreiro desapareceu. A maioria deles partiu para a capital ou desistiu. Muito caro, muito complicado. Trindelan não é exatamente o lugar para quem gosta de tecnologia de ponta. Aqui, só nos importamos com um martelo, bigorna e uma caneca de cerveja decente. Damon assentiu, arquivando a informação. Ainda tem alguém por aqui que possa saber de alguma coisa? HMM. O ferreiro coçou a barba, pensativo. Desculpe, herói. Você está mesmo procurando no lugar errado. Você deveria pegar o portal de teletransporte e visitar a cidade de Grintalin. O famoso consertador maluco Malakai mora lá. Mas tome cuidado, aquele homem costuma explodir partes da cidade em nome de pesquisas. Damon assentiu. Era uma informação útil, mas ele duvidava que o ajudasse naquela missão em particular. Além disso, ele também conhecia o mestre louco Malakai. Aquele homem provavelmente não seria de nenhuma ajuda. Damon pensou um pouco. Uma missão relacionada a consertadores em uma cidade com quase nenhum consertador. Essa missão provavelmente seria um beco sem saída ou um desperdício de tempo para a maioria dos jogadores, mas ele já tinha outra pista consigo. Parecia que era hora de lhe cobrar da Rainha do Gelo. A Rainha do Gelo tinha uma missão relacionada a uma nave espacial e ele tinha uma missão relacionada a um consertador desaparecido. Considerando que ambos estavam no mesmo território, quais eram as chances de os dois serem parentes? Deve ser 100%. Damon se sentiu confiante. Uma missão que levava a algo importante como uma nave espacial provavelmente tinha mais de uma migalha de pão levando a ela. Ele devia ter descoberto o segundo fio condutor da missão que levava ao mesmo ponto final. Acho que está na hora de fazer uma visita à Rainha do Gelo. Ela me deve mais de um favor, de qualquer forma. Damon verificou as horas e ainda levaria um tempo até que o resto deles conseguisse fazer login. Ele decidiu passar o resto do tempo fazendo algo útil, como eliminar feras com afinidade pelo gelo na área. Cada pequena ajuda foi fundamental para superar aquele sexto ponto de ruptura na piscina negra. Embora essa pequena missão secundária fosse importante, sua principal prioridade ainda era o legado, ou o que quer que o esperasse no fundo daquelas águas abissais. Ele não queria perder tempo. Damon saiu correndo dos limites da cidade e não se deu ao trabalho de se conter desta vez.
Não havia ninguém por perto e não havia a necessidade de se esconder. Ele correu pelo terreno nevado a toda velocidade em direção à primeira forma de vida que sentiu. Uma raposa do Ártico de nível 55 caminhando de volta para sua toca. Deus vampiro mais forte. Capítulo 159. Eles têm olhos em todos os lugares. O tempo passou rápido, e logo chegou a próxima sessão. Damon estava descansando em uma taverna local, degustando a cerveja deles. Após sua última evolução, suas papilas gustativas haviam mudado um pouco, e agora até o álcool tinha um gosto muito bom. Não era só álcool. Carne de alta qualidade de feras evoluídas também parecia ter um efeito diferente. Uma mordida na coxa assada de lobo do gelo lhe deu água na boca como nunca antes. Ele saboreou cada mordida, a carne carbonizada praticamente derretendo em sua língua, rica em ferro e óleos infundidos com mana que deixavam um gosto quente e agradável. Ele se recostou na cadeira, aproveitando seu primeiro descanso depois de trabalhar incansavelmente nas últimas horas. Sua caçada lhe rendeu 10 pontos de afinidade com o gelo, 10 pontos de resistência a elementos de gelo e 3 novas habilidades. No geral, foi um dia produtivo. Damon continuava saboreando sua pequena surpresa quando a pessoa que ele esperava chegou discretamente à taverna. Silvar o observou, com desconfiança, e também as duas garçonetes que o bajulavam. Uma expressão de leve desgosto passou por seu rosto enquanto se preparava para sair. Foi então que Damon tirou a pequena esfera de metal do seu anel espacial. Olha só o meu novo brinquedo. Tão brilhante e tão metálico. Silvara congelou e correu até ele. Guarde isso. Agora. Antes que alguém veja. Como desejar, Vossa Alteza. Damon sorriu e fez a esfera desaparecer. Silvara franziu a testa. Isso não é um jogo, Damon. Esta nave cósmica é extremamente importante para o nosso clã. Não sei como você conseguiu encontrar essa coisa, mas será que você poderia, por favor, parar de exibi-la por aí? HMMM. O que eu ganho com isso? Damon deu de ombros. Silvara suspirou. Porque tudo com você é uma transação. As coisas não poderiam ser mais fáceis. Damon riu baixinho e não disse nada. Nada é de graça neste mundo, minha querida. Agora, podemos falar sobre o que eu descobri. Ou melhor, o motivo pelo qual estamos aqui. Sei que nos desviamos um pouco do assunto com a Lagoa Negra, mas conseguir aquele navio ainda deve ser a principal prioridade da sua família. Estou certo? O maxilar de Silvara se apertou. Você tem razão, admitiu. O patriarca está contando comigo para garantir aquele navio, e agora estou pensando que você é a única louca ou habilidosa o suficiente para me ajudar a consegui-lo. Ela puxou uma cadeira e sentou-se com uma graça que disfarçava sua irritação. Mas você não pode simplesmente andar por aí com essa coisa como se fosse um brinquedo. Se as pessoas erradas virem, elas virão atrás de nós dois. Você ainda não conhece o poder das grandes famílias. Elas têm olhos em todos os lugares. Não as subestime. Damon assentiu seriamente. Tudo bem. Serei mais cuidadoso, Alteza. Silvar olhou para ele com exasperação. Certo. Certo. Vamos falar mais sobre a nave espacial e a masmorra para a qual você precisava da minha ajuda. Acho que vou precisar de mais detalhes sobre isso. Silvara soltou um longo suspiro, tamborilando levemente os dedos na mesa de madeira. Ela pareceu um pouco hesitante, mas continuou falando mesmo assim. Não é uma masmorra no sentido tradicional, disse ela. É mais como um labirinto. Uma fortaleza selada que pertenceu a uma espécie de guilda dos consertadores. Só recentemente tomei conhecimento dela, graças a alguns registros antigos que encontrei enterrados nos arquivos. Aparentemente, supostamente abriga o protótipo daquela nave cósmica, pelo menos é o que dizem. Damon assentiu, socando a palma da mão com o punho. Claro, a biblioteca. Eu não procurei lá. Silvar olhou para ele, mas ele rapidamente acenou com a mão, sinalizando para ela continuar. De qualquer forma, há rumores de que a masmorra também é uma armadilha mortal. Os consertadores não construíram apenas máquinas. Eles construíram defesas. Armadilhas. Sentinelas automatizadas. Coisas que poderiam eliminar grupos de ataque inteiros. Damon ouviu calmamente. Ele não sabia o que fez a mulher mudar de atitude, mas ela foi muito aberta e direta sobre tudo. O patriarca acha que esta é uma chance de garantir algo grande, algo que dará ao nosso clã uma posição real na disputa pelo poder que está por vir. Mas se falharmos... Os dedos de Silvara tamborilavam mais rápido, num ritmo nervoso. Se falharmos, pode significar o fim de tudo pelo que trabalhamos.
É? Perguntou Damon, sabendo perfeitamente o que viria a seguir. Preciso da sua ajuda, admitiu Silvara. Damon sorriu. Meu plano era diferente no começo, mas agora as coisas começaram a ficar um pouco complicadas na família. Tem gente tentando destruir nossa guilda de fora, e temo que aos poucos eles tenham conseguido. Não estou te culpando, mas sua vinda para nossa guilda foi o catalisador perfeito para todo tipo de coisa explodir. E agora, não tenho mais ninguém a quem recorrer, exceto você. Damon soltou uma risadinha lenta, recostando-se na cadeira. Então, eu sou sua única opção, hein? Seus olhos vermelhos brilharam. Não posso dizer que estou surpreso. Então, qual é o plano? Correr aquela masmorra só nós dois? Devo dizer que vai ser um pouco difícil, mesmo sendo eu. Algumas masmorras têm mecanismos estranhos que seriam punitivos se uma equipe pequena não estivesse presente. Silvara balançou a cabeça. Tenho algumas pessoas em quem confio. Tenho certeza de que seus amigos Kat e Marx são confiáveis. Juntos, devemos conseguir formar uma pequena equipe. Damon assentiu, entendendo. Então, enquanto todos estão ocupados com a piscina negra, você quer ir silenciosamente para a masmorra e terminar tudo isso antes que alguém perceba que fomos embora. Os lábios de Silvara se curvaram em um sorriso irônico. Exatamente, disse ela. Enquanto todos estão ocupados demais com suas políticas internas e aquela situação ridícula da piscina negra, vamos escapar e pegar a nave antes que alguém sequer pense em nos impedir. Damon riu baixinho. Agora entendo por que Artemius confia tanto em você. Você é uma estrategista muito astuta, Rainha do Gelo. Certo, quando você quer fazer isso. Deus vampiro mais forte. Capítulo 160. Apenas uma pequena lição. Um pequeno sorriso apareceu e desapareceu no rosto da Rainha do Gelo ao ouvir o elogio inesperado, mas ela rapidamente se recompôs. Quero fazer isso imediatamente. O mais rápido possível. Agora mesmo, se você puder me dar um tempo. HMMM. Damon colocou o copo de volta na mesa. Eu não estaria perguntando se não fosse sério. Quanto mais cedo eu estabilizar a situação no clã, melhor. As coisas estão piorando a cada segundo. Certo. Damon assentiu. Tenho alguns assuntos pessoais para resolver. Então, encontro você e o resto da equipe em algumas horas. Damon se levantou para ir embora quando Silvara correu atrás dele. Espere, você vai lidar com essa fera agora. Qual fera? Aquele que guarda o sétimo Breakpoint, disse Silvara ansiosamente. Damon balançou a cabeça. Ah, esse aí. Lembrou-se de como todos tinham sido aniquilados por provocar aquela fera e riu um pouco. Não. Provavelmente ainda não. Eu deveria deixar seus familiares tentarem mais umas vezes antes de eu cuidar dele. Você não acha? Silvara deu um sorriso amargo. Você acha que consegue mesmo cuidar disso? Damon deu de ombros. Quem sabe? Não posso dizer nada até tentar. De qualquer forma, nosso foco agora deve estar na masmorra e não naquele lago negro. Vejo vocês em breve. Com isso, ele desapareceu nas ruas e apareceu nos portais de teletransporte. Ele finalmente verificou suas mensagens, que agora estavam aparecendo descontroladamente. Sim, toda sua família estava online no jogo. Ele só precisou ler algumas mensagens para saber que todos haviam sido teletransportados juntos para uma pequena cidade perto de Jotar City como ponto de partida. Ele pagou as moedas de ouro, pegou o portal para a cidade e de lá correu para a pequena cidade em um ritmo modesto. 15 minutos depois, estava em frente ao grupo heterogêneo que estava criando uma grande confusão. Teria sido melhor se eu pudesse mudar de visual. A mãe de Damon puxou a blusa desconfortavelmente para cobrir a barriga ligeiramente saliente. O pai revirou os olhos com o comentário e não disse muita coisa. Concentrava-se em pular e socar o ar, movendo o corpo para ver se tudo dava certo. Enquanto isso, a cunhada de Damon examinava seu perfil como um falcão, e seu irmão simplesmente encarava os transeuntes, parecendo um pouco perdido. Foi a pequena Munchkin quem viu Damon primeiro, avançando em sua direção com uma força incontrolável. Tio! Isso é incrível! Damon se preparou quando a pequena bola de fogo praticamente o derrubou, envolvendo seus bracinhos em volta da cintura dele. Ela sorria de orelha a orelha, com os olhos arregalados de admiração. Ele riu e bagunçou o cabelo dela. Cuidado, pequena. Você vai me derrubar desse jeito. Ele olhou para a família e não conseguiu conter o sorriso. Tudo bem, acalmem-se todos. Damon acenou com a mão, tentando não sorrir muito diante do caos.
Sua mãe finalmente o encarou, dando-lhe um sorriso suave. Você já nos falou tanto sobre este lugar, Damon. Não acredito que estamos aqui. O pai lhe deu um sorriso torto. Parece que já estou 20 anos mais novo. Você disse que isso é só uma brincadeira? Parece real o suficiente para mim. É real o suficiente para que você leve isso a sério. Damon se aproximou, carregando a garotinha. A cunhada dele bufou de lado. Ainda é só uma brincadeira. Não precisa exagerar para parecer mais importante. A mãe de Damon retrucou imediatamente. Georgina, você não sabe ser grata. Talvez você devesse ficar quieta às vezes. Damon ignorou os dois, pois já estava acostumado com isso. Então, pai, que turma você pretende escolher? Você já tem essa opção? Damon já sabia que a resposta seria algo ultrajante e, como esperava, seu pai falou com um sorriso. Vou ser um domador de feiras, filho. Seu velho quer domar e montar um dragão. Damon ficou boquiaberto e então caiu na gargalhada. Pai, um dragão? Você nunca treinou um cachorro direito. O pai cruzou os braços com falsa indignação. Não me subestime, garoto. Eu venho domando o temperamento da sua mãe há 30 anos. Isso já conta. A mãe dele revirou os olhos, mas Damon viu o sorriso divertido nos cantos dos lábios dela. Sim, sim, domadora de dragões, murmurou ela, balançando a cabeça. A cunhada dele zombou de lado. Certo, como eu disse antes, espero que ninguém tenha escolhido sua turma ainda. Vou levar vocês para um lugar especial, e aí vocês poderão escolher uma turma melhor. Todos concordaram, inclusive a cunhada. Embora a mulher o menosprezasse sempre que possível, a oportunista tendia a seguir o tipo de instruções que lhe eram muito úteis. Ela não tinha problema algum em aceitar qualquer tipo de ajuda dele. Damon só conseguia rir da mesquinharia dela. Ele odiava a mulher, mas, por seu irmão, continuava a ignorá-la. Talvez em sua vida passada, ele não tivesse tanta maturidade, mas depois de 2 vidas, ele definitivamente havia desenvolvido uma casca mais grossa para não se meter em uma discussão com ela. Correção. Talvez ele não fosse tão maduro assim, afinal. Enquanto o grupo caminhava para fora da cidade, um lobo terrível os atacou inesperadamente pela lateral. Bem, inesperadamente para todos, exceto Damon. Mesmo assim, Damon estava feliz em permitir que a fera acertasse alguns ataques em seu alvo, que era, coincidentemente, ninguém menos que sua cunhada. Damon. Damon. Socorro. Ah! Dói. Dói. Damon. Georgina gritou de dor. Uma coincidência muito feliz, de fato. Damon observou casualmente a fera sacudir a mulher e atacá-la aqui e ali, com a carne rasgando por toda parte e o sangue jorrando como a água de uma mangueira de jardim. Todos os outros também ficaram paralisados em choque, assistindo a cena horrorizados, incapazes de sequer dar um passo à frente. A visão era simplesmente aterrorizante demais para digerir. Georgina se debatia agora, tentando rastejar para longe da fera enquanto sua barra de saúde se esgotava rapidamente. Socorro! Por favor! Eu vou morrer! Gritou ela, com os olhos arregalados de terror. Damon rapidamente lançou alguns feitiços de cura para manter o terror. Seria uma pena se ela morresse cedo demais sem aprender a lição. Então, finalmente, quando a mulher estava prestes a perder a cabeça, ele interveio e puxou a fera como um pequeno pug. Bem diante dos olhos de todos, ele casualmente torceu a cabeça do animal e acabou com sua vida, drenando a essência do sangue ao mesmo tempo. Pronto. Salvei sua vida. Não precisa me agradecer. Damon sorriu. Georgina caiu no chão, ofegante. Ela encarou Damon com medo e choque, a boca completamente fechada pela primeira vez. Ela não conseguia dizer nada. Apenas continuou olhando para Damon, sem entender nada. Obrigado, Damon. Seu irmão finalmente falou. A pequena também correu e o abraçou. Depois abraçou a mãe e começou a chorar. Ao ver a menininha chorar, Damon se sentiu um pouco culpado. Talvez ele tivesse exagerado um pouco desta vez. Mas ele então deu de ombros. Sua família precisava de um alerta de qualquer maneira. Este mundo era perigoso e eles precisavam tratá-lo como tal. Era melhor que aprendessem isso logo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.